Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já parou para pensar na quantidade de cosméticos que a gente usa diariamente? E se esses cosméticos só trazem benefícios pra gente? Infelizmente não. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, se você gosta de cosméticos, é um apaixonado como eu, já curte e se inscreve no canal, que aqui a gente fala muito sobre esse assunto. Segundo a OMS, mais de 59% da população utiliza pelo menos um cosmético diariamente. Os cosméticos vão englobar desde sabonetes, shampoos, condicionadores, maquiagens, loções hidratantes, aqueles cuidados com o rosto, sérum e por aí vai. E esse mercado só cresce. Cada dia tem um produto diferente, com uma função diferente. Recentemente a gente viu o estouro dos produtos para sobrancelha, que vão desde maquiagem, né, a própria pigmentação, pastas, dentre outras coisas. Se esses cosméticos têm contato direto com a pele e muitas vezes por muitas horas, como os que são sem enxágue, maquiagem, protetor solar, hidratante. Então imagine você o dia inteiro com o produto no corpo, chega em casa, toma banho e coloca o mesmo produto de novo. Isso reiteradamente por muitos anos. Qual é o impacto que esse produto pode ter aí na sua saúde? Muitas dessas substâncias, elas são absorvidas pelo corpo. Não tem jeito, porque a barreira da pele é uma barreira importante, mas ainda assim ela tem ali pontos de absorção. E algumas substâncias conseguem passar essa barreira e aí chegam à sua corrente sanguínea. E ela pode, a depender, né, da sua característica, causar algumas alterações. As alterações mais conhecidas, né, de origem dos cosméticos são as alergias, né? E eu acredito que todo mundo já passou por algum tipo de alergia ou já viu algum tipo de alergia em alguém. Mas no caso das alergias, é um quadro agudo. Então a gente vai lá, tenta descobrir qual é o produto, uma vez descoberto, para de usar e resolvido o problema. Mas há outros problemas além disso. E um deles é a capacidade que o corpo tem de absorver essas substâncias e gerar pequenas alterações internas que não revelam imediatamente um efeito. Esse efeito ele vai ser acumulativo, ele vai ser mais longevo. E é o caso dos disruptores endócrinos. Alguma dessas substâncias presentes nos cosméticos vai entrar ali na corrente sanguínea. Molecularmente falando, né, na estrutura molecular dela, ela é parecida com algum hormônio. E aí ela entra no sistema como se fosse um hormônio, mas ela não desempenha função de hormônio. E aí o caos é instalado, porque ela bagunça todo o sistema endócrino. E o sistema endócrino, ele é muito complexo e um hormônio depende de outro, é uma cadeia de funções. E uma vez que a gente consegue, que a gente tem um produto, né, uma substância que altera uma função, ela sai alterando várias outras sistema fora. Essas alterações podem ocorrer na tireoide, em todo o sistema reprodutor, causar alterações no sistema imunológico e muitas outras funções, dado que o organismo precisa dos hormônios para fazer muitas coisas. Existem outros achados também relacionados a alguns produtos cosméticos, como algumas alterações neurológicas, só que são estudos menores, ainda estão pouco elucidados, né? A gente tem que aguardar os estudos para ter certeza. E outros estudos também relacionam algumas substâncias ao risco maior de desenvolver câncer. Não só de uma substância isolada, isso é importante a gente avaliar, porque a gente usa mais de um cosmético numa mesma área. Então a gente está promovendo reações químicas ali entre esses produtos. E às vezes são essas reações que podem gerar ali um outro produto e esse produto
chegar à corrente sanguínea e causar alterações. Então veja que esses estudos eles são muito complexos, porque a indústria até então, o trabalho dela em relação à toxicidade, a risco de produtos, é focado somente em entender o quanto que aquilo causa danos agudos, né? Ele estuda uma molécula isolada e o dano que ela causa de forma aguda ali no indivíduo. Então faz vários testes, mas é de forma aguda e individual. Quando a gente pensa os cosméticos como um todo, a gente precisa pensar nas reações que acontecem entre eles e o efeito acumulativo, né? De uma quantidade pequenininha, o organismo diz, é estranho, mas vou levar, né? Não é importante para mim, mas a quantidade repetidamente, que uma vez pode algumas substâncias não ser excretada pelo organismo, aquilo se acumula no organismo, fica rodando infinitamente na corrente sanguínea, soma-se muito e aí uma reação pode acontecer, uma alteração pode acontecer. E eu vou citar para vocês 3 disruptores endócrinos que facilmente você vai achar em seus cosméticos aí em casa. O primeiro deles é o parabeno. Parabenos que você pode achar como parabeno mês, como butilparabenos, metilparabenos, eles são muito utilizados como conservantes, né? Para loções, para sabonetes, vários produtos de beleza, eles utilizam como conservante. A outra substância conhecida é o triclosan. Se você procurar no seu sabonete, no creme dental, em alguns desodorantes, você vai achar triclosan. Ele é um antimicrobiano muito utilizado aí nos cosméticos com essa função, né, de limpar melhor. O triclosan, além de dentro do organismo ele ser um disruptor endócrino, ele também pode promover resistência bacteriana, que ele altera tanto nossa microbiota que a gente vai perder bactérias boas e ser ali invadido por bactérias ruins e ter aí uma infecção, uma alteração de pele. Outra substância já muito conhecida como disruptor endócrino são as fragrâncias. Isso mesmo, o cheirinho dos produtos. Muitos deles são fragrâncias sintéticas e elas sim promovem alterações no nosso sistema. Outras substâncias também são desastres fitalatos, as oxibenzonas, muito presentes nos protetores solares, que a gente precisa usar e reaplicar a cada 2 horas. Por isso que nos últimos anos surgiu um movimento chamado Clean Beauty, ou Beleza Limpa, traduzido para o português, que é um movimento liderado por consumidores, né, por estudiosos, por cientistas, que querem que as indústrias sejam mais transparentes, que a gente compreenda melhor os ingredientes e que sejam utilizados ingredientes seguros, que não tragam tantos malefícios ao nosso organismo. Desde que eu descobri a SOP, é algo que eu venho me dedicando muito a compreender todos os disruptores endócrinos que existem ao redor de mim. E eu fiquei assustada, gente. Eu fiquei bastante assustada porque eu sou apaixonada por cosmético e quase tudo que eu utilizava tinha algum disruptor endócrino. Eu sei que isso contribuiu muito para o meu adoecimento. E como eu descubro se um cosmético é seguro para minha pele, né, para minha saúde? Eu vou te listar 3 ações que você pode fazer para buscar conhecer cada vez melhor as substâncias. A primeira delas é buscar documentos oficiais que falam sobre isso. Tem um documento da Sociedade de Endocrinologia, que é a introdução aos disruptores endócrinos. Isso é o título dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode baixar, é gratuito. E lá fala não somente de cosméticos, mas de várias outras substâncias que têm esse risco para a saúde. Como, por exemplo, um produto que é usado nas madeiras, né, nos móveis que a gente compra, para evitar a queima, né, que ele incendie mais fácil, que é o anti-chamas. E esse anti-chamas tem os brometos, que eles são disruptores endócrinos. Então, imagine quando a gente reforma a casa, compra tudo novo, a gente vai ficar respirando isso por bastante tempo, né? Então, não só desse, mas fala muita coisa. São 80 páginas, não é muito grande,
e dá para você ler devagarzinho. E você vai se surpreender com o tanto de coisa que a gente precisa mudar. Uma outra alternativa são os aplicativos. Existem vários aplicativos, mas o que eu mais recomendo é um ingrediente. É assim o nome dele, como num bom português. Que é sobre os ingredientes. Então você tira uma foto do rótulo, né, na parte dos ingredientes, e ele avalia os ingredientes para você. E ele utiliza cores para falar do grau de risco que aquele ingrediente tem. Existem vários outros aplicativos, eu vou trazer um vídeo falando só sobre eles, mas esse que eu citei realmente é o melhor e eu vou deixar o link dele na descrição. A terceira estratégia é você procurar por produtos que tenham alguma certificação, algum selo. Os selos mais importantes aqui no Brasil são o EcoCert, o IDB e o Orgânico do Brasil. São 3 selos que, quando um produto tem, né, demonstra que ele foi avaliado por uma certificadora e que ele tem ali uma política de produto mais limpa, digamos assim. Porque um produto 100% que não tenha nenhuma substância, a gente não vai encontrar. Mas essas certificadoras, elas colocam ali como regra 90% ou mais dos produtos tenham que ser de origem limpa, de origem natural, orgânica, né, dependendo de cada selo. Então isso traz uma segurança maior para você. E conhecer os ingredientes, gente, não tem jeito, a gente precisa conhecer os ingredientes. E o aplicativo, como eu citei, é uma opção, mas há algumas coisas a gente pode aprender e é fácil de ver rapidinho ali. Principalmente, existe uma coisa muito importante falando de rótulo aqui. Eu vou fazer um vídeo só sobre rótulo, mas já ressaltando. Quando você olhar a composição de um produto, o primeiro ingrediente que ele citar é o ingrediente que tem maior quantidade naquele produto. Então, tenha cuidado com aquelas 5 primeiros ingredientes do produto, os 10 primeiros ingredientes do produto, porque é aqueles têm maior quantidade. Então, se ela for uma substância disruptora, lógico, ela é muito mais perigosa para a sua saúde do que um disruptor que estiver lá no finalzinho dessa lista. Mas o ideal é que não tenha nenhum. Se essa foi a primeira vez que você viu falar sobre esse tema, eu sei que você vai ficar chocado. Eu também fiquei. Mas essa é a verdade, é a realidade que a gente precisa mudar. A indústria, ela foi uma bênção na construção da nossa sociedade, mas também trouxe malefícios e agora a gente precisa achar ali o meio do caminho, né? Como fazer com que essa indústria seja mais saudável. Então é isso, gente. Eu espero que eu faça vocês começarem a pensar sobre os seus cosméticos, né? No Movimento Beleza Limpa, a gente defende não que você amanheça querendo jogar todos os seus produtos fora, não, isso não seria sustentável, isso não seria nada equilibrado. E assim, devagarzinho, você vai tirando todos os produtos que tenham alguma substância que faça mal ao seu organismo. Um produto de cada vez. Se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Que vai ajudar muito a gente a crescer, discutir mais esse assunto, procurar mais referências sobre esse assunto.